já tinha visto a thumb dessa série passando ali pelo catálogo Netflix, mas por razões que eu não me lembro bem, não dei muita importância não. E esses dias resolvi dar uma chance à série dando play no primeiro capítulo. E sim, 5 years! And with limited cannibalism, 6. me surpreendi. E você veio parar nesse vídeo aqui para saber se você deve ou não assistir a essa série. Fique tranquilo, eu vou dar as minhas opiniões para você, eu tenho certeza que vai te ajudar. E para quem conhece a 2 em 1 com Café sabe que as minhas opiniões são baseadas sempre nos mesmos tópicos, então vamos começar logo de cara pela história. A história é muito boa e baseia-se numa premissa muito criativa em que alguns nobres de Florença, na Itália de 1348, fugindo da peste negra, tentam se abrigar num castelo longe dos grandes centros. Agora, é só imaginar a seguinte composição: pessoas portadoras de títulos de nobrezas, cada um com seus mistérios, um anfitrião misterioso do qual quase nada se sabe, serviçais conhecedores das fraquezas de seus senhores e zero informações sobre o que acontece além dos muros daquele castelo. História muito louca, mas muito boa. A história é boa, resta saber se o roteiro fez ali o seu papel importante, que é contar essa história. Para você que não sabe, o roteiro é o responsável por contar a história de um filme ou de uma série. Falando bem rapidamente para você entender, para não ficar boiando, né? Quando uma produção está para acontecer, é escrito ali uma espécie de livro, que é um livro dedicado única e exclusivamente à produção. Ou seja, esse livro vai explicar como o diretor deve rodar as cenas, quais serão as falas dos personagens, onde as cenas vão acontecer, quais são as transições e por aí vai. Então o roteiro ele tem um papel fundamental que você às vezes não percebe, mas tem um papel fundamental em qualquer filme e em qualquer série. E esse roteiro foi escrito por Kathleen Jordan e baseado na obra de Giovanni Boccaccio, Decamerão, escrita em 1348, veja só, lá no século XIV, carregado de humor negro e crítica social para descrever um período triste da humanidade. É inteligente e criativo e isso aparece nas pequenas falas e cenas que até parecem irrelevantes, mas que se você assistir com um pouco mais de atenção, perceberá que várias reflexões provocadas por diálogos e atitudes dos mais estranhos personagens são válidas e perfeitamente aplicáveis aos dias atuais. À medida em que a trama vai sendo construída, os personagens vão sendo apresentados, cada um com suas personalidades marcantes e sem que você perceba. Com o passar das cenas ali, dos capítulos, você vai se identificando provavelmente com algum personagem. E isso é proposital do roteiro, jogar você no meio da história. Mas isso não é para fazer você se sentir apenas na trama não, mas para que você passe a pensar no que você faria diante dessas situações absurdas que são apresentadas nos 8 capítulos da primeira temporada. Os diálogos são bem construídos, lembrando que a proposta é para o gênero comédia. A linearidade da trama é tranquila, mas tem apenas uma cena que ficou um pouquinho sem explicação. Dessa forma, ou ela é uma simbologia que eu desconheço, ou ainda poderia ser explicada numa eventual segunda temporada, ou por fim pode ser realmente um furo do roteiro. E é claro que eu não vou falar qual é essa cena, né? Vá lá, assista com bastante atenção depois, volte aqui nos comentários e coloque qual é a cena que você acha que é. Em suma, o roteiro, dentro da proposta na qual foi desenvolvido, é sim bem escrito e surpreendeu com a habilidade com a qual conta a história, uma história triste com um tipo de humor que não é para todos, mas que cumpre ali o seu objetivo com o nicho pretendido. Hora de falar um pouquinho sobre o elenco, né? Um filme e uma série não existem sem o elenco, não existem sem aqueles rostos, né? Vamos saber quais são esses rostos que estão aqui em Decameron. Esse tópico talvez tenha sido o que mais me agradou. Normalmente somos apegados a atores e atrizes que têm um porte estelar muito grande, né? São atores e atrizes
famosos mundialmente. Neste caso, em Decameron, o elenco não é, digamos assim, tão conhecido, mas dá um show de talento. Na minha opinião, não há exageros não mensurados e aparecem controles, vamos dizer assim, no plural, né? Ou poderíamos dizer até mesmo, em cada interpretação aparece um controle específico daquele ator, daquela atriz, que me chamou bastante atenção. São interpretações que, olha, tome cuidado para você não julgar as interpretações como sendo interpretações superficiais, forçadas demais, porque, ao meu ver, as interpretações são tão boas e dentro da proposta que fica um pouco difícil você verificar quando aquela interpretação ela passa da linha, digamos assim, da linha permitida, né? Ao meu ver, isso não aconteceu, tá? Muito pelo contrário, os atores eles têm uma pegada dramática e cada ator ali tem a sua história, o seu desenvolvimento, a sua personalidade, o seu jeito de se mostrar dentro dessa trama, que é muito interessante, tá? Então você percebe a construção do personagem, como ela é sólida, né? Tem ali os elementos dramáticos ali, alguns elementos de humor, enfim. Você vai perceber e você vai ver, olhando com esses olhos, né? Claro, você vai perceber o baita do trabalho que foi realizado pelo elenco. Acho que podemos simplesmente chamar de entrega. E o elemento que... Eu posso dizer que o elemento que me manteve nessa série, tá? Foi realmente o elenco. Trilha sonora, aqui, a trilha sonora, esse tópico aqui, quase não aparece, tá? Não tem nada assim, pelo menos que eu tenha percebido, nada que mereça destaque, mas isso é normal. Em alguns filmes e algumas séries, a trilha vai aparecer, em outras séries, em outros filmes, ela vai ficar um pouquinho de lado ali para dar lugar, para dar espaço para outros elementos sobressaírem. Mas para quem curte um plot twist, ó, eu posso afirmar para você, tá? Uma série, normalmente quando ela é boa, ela dispara alguns plot twists, né? Aqui não é muito diferente não, tá? Não existe um plot twist lá no final que você perceba e ele impacte você, mas existem plots que vão acontecendo, logicamente ali mais ou menos no fechamento ali da vamos chamar da primeira temporada, né? E tem um plotzinho que eu percebi, aliás, eu não sei se é bem um plot, mas preste atenção na última fala do personagem, eu não posso falar qual personagem, tá? Mas tem um personagem ali na última cena do último episódio da temporada que ele tem uma fala e preste atenção, é a última fala, tá? Isso eu posso falar, é a última fala que acontece no capítulo. Preste atenção porque eu acho que tem um plotzinho ali, talvez seja um plot, um gancho, eu não sei. Veja lá, depois ó, volte aqui mesmo e comente aqui o que você achou. Vamos trocar essa ideia, essa troca de experiência aí sobre o que você achou da série, tá? Pergunta valiosa com a resposta de ouro. E aí, será que Decameron vale o seu tempo? Vale não apenas por nos divertir, mas por provocar reflexões sobre nossas atitudes diante de problemas que surgem da relação social na qual estamos submetidos. A série não é para família, então fique esperto aí, fique esperta com quem vai te acompanhar aí na sua maratona. Um bom divertimento para você e ó, se esse vídeo te ajudou, deixa ali o seu like, tá? Ou quem sabe aí você me ajuda a chegar logo de vez nesses 500 inscritos. Falta um pouco, é só você se inscrever no canal, mas se inscreva ó, se você sentiu que o conteúdo vai te ajudar, tá bom? E ó, para você saber o que é que a 2 em 1 com Café preparou de diferente dos outros canais para você, ó, sem enrolação, tá? Tá vendo esse vídeo aqui, ó? Ele explica direitinho, é um vídeo super rápido, tem alguns minutinhos só e você vai entender a proposta da 2 em 1 com Café e saber que realmente esse canal aqui, ó, tem muito para dar, hein? 2 em 1 com Café, pessoas, cinema e café. Até a próxima.